O índice de confiança da população. Eu já tratei disso aqui um tempo atrás, mas eu queria mostrar para vocês a estatística da FGV, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, fez. Pessoas em geral, o índice da população, 21%. Vizinhos, 30%. Colegas de trabalho, 34%. Nem coloquei aqui a classe de políticos e outras mais para não criar nenhuma dificuldade. Mas família, 89%. Ou seja, o índice de confiança da população. Apesar de nós estarmos perdendo a esperança nas instituições, nas autoridades, no governo, sabe lá o que mais, você perdeu a esperança. E na religião também, infelizmente. Nós estamos vendo uma época que, de modo geral, as pessoas que não conhecem, não conseguem discernir, colocam tudo no mesmo saco. Ah, não, negócio de igreja, não quero nem saber de igreja, negócio aí desse pessoal que só sabe dinheiro, tudo ladrão, aquilo tudo ali é uma lavagem cerebral. O pessoal não confia também. Então o índice de confiança da população está lá embaixo. Está lá embaixo. Mas eles ainda têm uma esperança na família. As pessoas não confiam em nada, mas ainda continuam confiando na família. Não, a minha família sabe que se eu passar por uma dificuldade, eu confio neles. Ainda é um refúgio. Ainda é uma última esperança que nós temos. E nós estamos trabalhando com a questão da família, da preservação da família, dos desafios que nós enfrentamos na família. O tema que nós estamos trabalhando esse ano e o tema que nós estamos trabalhando aqui na Vila Alpes, na escola dominical, é esse. Fala muito da necessidade que nós temos de lutar pela família. E não é à toa, meus queridos. Eu me impressiono com um texto. Pedi o pessoal voltar depois lá, o slide lá. Mais um slide para mim? Isso. Eu vou colocar o slide inteiro porque eles podem mexer lá. Políbio viveu aproximadamente no ano 200 a.C. Olha lá, hein? 200 a.C., hein? Mais de 2000 anos. Declara que no momento em que Roma perdeu o conceito de família, começou então o declínio do império até a sua queda final. Os historiadores, na história da humanidade, observam que as nações, os grandes impérios, começaram a ruir quando? Não foi nem quando houve corrupção lá no governo, porque sempre teve, gente. Não foi quando as instituições religiosas se corromperam, porque sempre teve instituição religiosa corrompida. O fim de um império e o fim de uma nação começa quando o conceito de família começa a se perder. No momento em que Roma perdeu o conceito de família, começou o seu declínio até a sua queda final. A gente sabe, famílias fortes, você tem igrejas fortes. Famílias fortes, você também tem uma nação forte. Uma família que mantém um relacionamento sadio dentro de casa, que os filhos são preparados, saem de lá realmente assim seguros, equilibrados, com vontade de vencer na vida, com critérios, com valores, com princípios. Gente, isso muda uma nação. E quando não há isso, é um desastre, a gente sabe. Não só Roma, mas grandes impérios, Babilônia, né, e outros impérios, ruíram após o declínio da instituição da família. E aí, meus queridos, eu quero falar com você desta passagem aqui, a resolução da restauração. Quando a gente pensa nessa questão da instituição da família, e eu falei várias passagens aqui com os irmãos, de pessoas que lutaram pelo seu lar, que eram fiéis. E aí? E se na minha casa eu já tenho um problema plantado lá, que cresceu, que eu não vejo mais solução? E se alguém aqui vai dizer o seguinte: olha, eu não vejo mais esperança para minha família, para os relacionamentos lá dentro, eu não vejo mais esperança para os meus filhos. Pode ser que alguns aqui já tenham filhos afastados da fé, perdidos, envolvidos em vício, no crime, ou não necessariamente nada disso, mas de repente distante. Distante de Deus. Não está nem aí para a vida espiritual, a casa vem se deteriorando. O que fazer nessa hora? Então eu vou pedir para você abrir um texto muito conhecido. Eu acho extraordinária essa passagem. 1 Samuel, capítulo 30, resgatando a família das mãos do inimigo. 1 Samuel,
capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel. Eu vou ler até uma parte. O texto é longo, não vou ler todos os 20 versículos, mas peço que você tenha paciência e me acompanhe na leitura. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Até aqui, meus queridos, vamos fazer uma oração pedindo a bênção e a direção de Deus. Ó Pai querido, nós rogamos a Tua misericórdia para a nossa vida, também pela nossa família, Senhor, cada família aqui representada, especialmente aqueles, ó Pai, que estão enfrentando lutas lá dentro do lar, seus filhos, quem sabe, seus cônjuges, Senhor, tem misericórdia. Eu coloco diante do Senhor, ó Pai, e rogo que a Tua palavra essa noite nos traga esperança, nos inspire, Senhor, nos encoraje, possamos nos reanimar no Senhor também, Senhor, e sairmos daqui com esperança no coração, ó Pai, para lutarmos pela restauração das nossas famílias, dos nossos lares, daquelas pessoas que amamos, daquelas pessoas que estão distantes de Ti, quem sabe, ó Pai, que haja esperança no nosso coração, Senhor, que haja fôlego para lutarmos, Senhor, e buscarmos a restauração da família. Abençoa-nos nessa meditação, perdoa os nossos pecados e que realmente toda honra e glória seja ao Teu nome essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, o contexto aqui é interessante. Davi, como diz o texto, e os seus homens. Nós estamos aqui no final do primeiro livro. Davi estava refugiado, fugido, Saul perseguindo ele. Ele se escondeu, se reuniu com um grupo, e era o grupo de Davi, seus homens, e no meio de uma batalha, deixaram para trás os seus familiares que estavam no campo, nessa cidade, na verdade, era Ziclague, era um vilarejo, um local onde estavam todos os familiares, e eles deixaram o quê? Desprotegidos. Não deixaram um grupo lá para proteger, não deixaram nenhum tipo de proteção para aquela família. As esposas, os filhos, as pessoas de mais idade que não tinham como se defender, ficaram lá, entregues. E eles foram para a batalha. E os homens de Davi seguiram ele. E aí vai acontecer algo assim extraordinário. Quando eles retornam, viram aquele sinal de fumaça de longe, assusta, né? A gente assiste muito isso em filme nessa época, né? Sinal de fumaça, né? E aí quando eles entram na cidade, tudo queimado.
Acabaram com tudo. O texto nos fala que os amalequitas, que eram os inimigos, tinham dado com ímpeto. Então não tinha sido assim, mais ou menos não. Eles arrasaram com a cidade. Provavelmente tacaram fogo em tudo. Diz o texto aqui, olha, ferido e queimado. Arrasaram. Então imagina agora aqueles homens voltando à batalha. Porque a vida é isso, gente. A vida é uma batalha. Você sai para ganhar o seu pão de cada dia. Você, mãe, seus filhos saem para a escola. Todo mundo enfrenta a luta fora de casa. Alguns têm que viajar, né? Tem gente que sai no início da semana, viaja, passa dias fora. Você não vê a hora de voltar para casa. Não vê a hora de chegar lá, no seu cantinho. O lugar melhor do mundo que existe é a nossa casa. O conforto lá do sofá quentinho, né, da comida quentinha, da sua cama nesses dias frios com o edredom. A casa ainda é um lugar de refúgio. Ainda é um lugar, por mais simples que seja, por menos recursos que tenha a sua casa, é o nosso lugar de refúgio, gente. É o lugar que a gente retorna depois, no final do dia, no final da empreitada, no final da viagem, seja o que for, você quer ir para casa, você não vê a hora de chegar em casa, de tomar um banho, trocar de roupa, colocar uma roupa limpinha, cheirosa, de ver seus filhos, ou os filhos ver os pais, o marido ver a mulher ver o marido, entendeu? A casa é um lugar de refúgio, é um lugar de renovar as nossas forças. Agora, o que estava acontecendo aqui? Eles vinham de uma batalha, retornaram. Eles não viam a hora de chegar e ver as suas esposas, seus filhos, no aconchego do lar. Eles chegam lá e vê tudo em cima. Você já imaginou você chegar na sua casa? Gente? Deve ser a experiência mais horrível. Como a gente vê às vezes desabamento, às vezes a gente vê incêndio, sua casa caída, no chão, fogo, ou só a cinza, porque ele chegar lá já tinha sido queimado tudo. Você já pensou você voltar no início do fim do trabalho, chegar na sua casa e você não vê nada, só vê uns pilares em pé, a casa derrubada, fogo, incêndio, cinza. Você vai entrar em desespero, vai ser a experiência mais difícil da sua vida. Os seus filhos estavam lá, o seu cônjuge, tudo que você tinha. É muito difícil, gente, é muito difícil. É traumático demais. Eu me lembro daquela cena, vocês se lembram daquele caso, daquele prédio, que a construtora usou areia de praia. Não sei se você lembra desse caso, né? Bom, foi uma das acusações, teve muito problema na construção. E aquele prédio foi condenado, todo mundo precisou evacuar o prédio. Nem perderam os seus entes queridos, mas tudo que eles tinham. Cada foto da família, cada peça que ele ganhou no casamento, cada objeto pessoal, estava lá dentro daquela casa. E não tinha outra coisa a fazer a não ser demolir. Tudo que a pessoa construiu uma vida inteira estava dentro daquela casa. Né? E aí eu me lembro que quando a televisão estava filmando, e os familiares, assim, numa certa distância, né, não podiam se aproximar, e quando começou a demolição daquela, eles queriam morrer. E eram coisas, né? Não tinham nem pessoas lá dentro. Mas foi um desespero, eu vi aquelas mães, tudo que eles tinham, estava tudo lá, vamos para... Muito tempo depois foram filmar a vida deles, morando lá num quartinho, numa kitnet, uma dificuldade, não tinha nada, começa do zero, não tem nem documento, começa do zero, tudo. Alguns saíram ali com pijama só, a roupa de dormir. É muito difícil. Agora imagina, os entes queridos, todos foram levados. Eles não tinham a mínima noção do que tinha acontecido. Se tinha alguém vivo, se estavam abusando das crianças, das mulheres, estava tudo destruído. Gente, aqui você tem uma situação assim caótica. O que a gente pode dizer da verdadeira destruição da família e do lar, está aqui. Então, deixa eu voltar aqui o texto. A destruição da família. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimada, suas mulheres e seus filhos, suas filhas levados cativos. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de a sua casa cair, você perder tudo que tinha. Mas existe outro tipo de destruição, que eu não sei, eu creio que é muito pior. É aquela destruição que é assim, a longo prazo. Que vai minando lá e a gente não percebe. Não é perder o filho de um dia para o outro. É perder o filho ao longo dos anos. E perder muitas vezes para sempre. Não é ver o casamento acabar assim do dia para a noite, mas é ver o casamento acabar diariamente. Os filhos vão se afastando, os relacionamentos vão se esfriando,
e a vida espiritual naquela casa vai se deteriorando, vai se apagando, a família não se reúne mais para orar, os relacionamentos são difíceis, e quando a casa deixa de ser um lugar de descanso, um lugar onde a gente renova as nossas forças, para se tornar um lugar do quê? De briga, de batalha. É quando acontece o inverso. A pior coisa que pode acontecer nos nossos lares é quando a gente não vê a hora de sair de lá. Quando a gente não vê a hora de ir para o trabalho. Não, o patrão ruim é menos pior. É ruim demais isso. Aquele marido que está voltando, ele passa em 8 bares para beber, para ter coragem de entrar em casa, entendeu? Isso é um problema. Não adianta só dizer por que o cara está bebendo. Não, porque é um bêbado. Não, será que ele tem prazer de ir para casa? Entendeu? O filho que vive na rua, porque ele não tem prazer de estar dentro de casa. Porque a casa não é mais um lugar de refúgio, de descanso, de renovar força. É um lugar que se gasta energia demais. Só se briga, só se discute. Gente, isso é possível acontecer com todos nós. Eventualmente. Isso é possível sistematicamente começar a acontecer. Vai chegar uma hora que a casa vai cair. Quem sabe você já está vivendo essa experiência dentro da sua casa. Tá? Quem aqui nunca teve esse período de crise? Às vezes o problema financeiro que bateu na porta da sua casa, às vezes é um problema de relacionamento, às vezes a falta de alguma coisa, ou algum outro problema está acontecendo, e a casa está vivendo aquele período crítico. Ou quem sabe, ao longo prazo, você viu seu filho se distanciar e já era. Ele não quer mais saber de relacionamento com você. É muito difícil. Aquela fase que eu já falo aqui todo domingo, que o pai deixou de caminhar do lado do filho na hora que tinha que caminhar. E agora ele está sob a influência de outras pessoas. Ele substituiu aquela influência paterna, ele transferiu de repente para uma pessoa mais velha do que ele, mas uma pessoa lá de fora, que não é uma boa companhia para o seu filho, que está levando o seu filho para o mau caminho, que quem sabe o seu filho já está envolvido com uma série de coisas e você não vê mais esperança. Essa foi a experiência daqueles homens quando retornaram e viram a casa destruída. Ali foi tudo rápido. Assim, ó, com ímpeto. Foi com rapidez, né? De maneira terrível, eles feriram e queimaram. Mas às vezes nós experimentamos isso a longo prazo, devagar, vai minando, vai minando. Quando nós passamos por essa experiência difícil, estamos vivendo tempos difíceis com nossos filhos, né? Nossos relacionamentos estão se deteriorando. Nessa nossa geração, o que a gente mais ouve falar hoje é divórcio, divórcio, divórcio. E há casos que realmente eu lamento e eu não vejo outra solução. É muito difícil. Quem aqui vive com um cônjuge que não é cristão, por exemplo? É a coisa mais difícil do mundo. Você que tem uma fé em Deus, que quer compartilhar dessa fé, a pessoa que deveria ser a pessoa mais importante para compartilhar a coisa mais importante que você tem, não compartilha da sua fé. É muito difícil. Às vezes não. Às vezes é um líder, um cônjuge que crê no que você crê, mas não é líder espiritual. Não pega na sua mão, não conduz a família aos pés do Senhor, não é sacerdote do lar, não é homem na hora que precisa ser homem espiritual, de pegar a família e conduzir a família diante de Deus, como faziam os homens de Deus no passado. E batiam no peito e falavam assim, ó, eu assumo a responsabilidade para si e a minha casa. Tem muitas mulheres que são o pilar espiritual no lar. É muito difícil ser um pilar espiritual. Porque a gente fala o seguinte, se entrar um ladrão na sua casa, você vai dizer, bem, olha lá, ó. Você vai dar o cutucão na mulher, bem, vai lá, ó, seguinte, bem, tem a vassoura lá atrás da porta, bem, você vai que eu estou aqui descansando, entendeu? Amanhã eu tenho que trabalhar cedo, entrou um ladrão lá, bem. Você faz isso? Não faz. Deixa eu contar. Quando entra um inimigo espiritual na sua casa, a gente faz isso. Quando a gente não toma a frente do problema. Porque existe um inimigo espiritual.
Existem situações graves dentro de casa. Pior que um ladrão, vai fazer mais estrago que um ladrão. O ladrão rouba, vai embora, dá um tiro, faz alguma coisa, mas não, o inimigo ele fica lá minando o negócio, destruindo e acabando. E o que acontece? Quem é que vai se levantar e falar assim, não, eu vou enfrentar esse problema, eu vou lá, vou dobrar o joelho, eu vou colocar diante de Deus, eu vou resolver, eu vou atrás, eu vou tratar dos relacionamentos que estão quebrados lá dentro, eu vou sentar com a minha esposa, vou sentar com o meu filho. Às vezes o problema não é com o filho, não é com a esposa, é com o sogro e com sogra, vai complicando, né, gente? E vai com cunhado e com cunhado, e problemas enormes que você não vê mais solução. Triste. Esses dias eu estava cortando cabelo, né, ele com o pessoal lá contando. Não, tocou o telefone, era aniversário do membro da família. Aí, falando lá, não vou. Aí desligou o telefone, não vou porque houve um problema com a minha esposa, com o meu sogro, aí virou meu cunhado, agora a gente não vai mais, no Natal não reúne mais junto. Isso nunca acontece, a frase de ninguém, né, gente? Isso nunca acontece, né? E aí vai minando, o negócio vai construindo, aí o cunhado se colocou do lado de um, outro do lado de outro, aquela coisa que a família vai se destruindo. Mas é irmão dentro de casa que não se fala, é pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai, casamento está acabando. Isso é sério, gente. Tem que ter alguém que vai enfrentar esse problema e vencer esse inimigo, que está destruindo, está dividindo. Às vezes não entrou um ladrão, mas o inimigo está roubando o que? A alegria do casal, está roubando a paz de dentro do lar, rouba muita outra coisa para roubar. Não roubou só televisão de 42 polegadas. Você, graças a Deus, não roubou, né? Roubou outras coisas de maior valor da nossa casa. Roubou a paz, gente. Se a sua casa se tornou um lugar de batalha, você está perdido. Onde você vai descansar? O trabalho é um inferno. De gente querendo roubar, puxar tapete, disputa, entendeu? Você sabe que é um problema que a gente enfrenta o tempo todo, constantemente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui enfrenta problema no trabalho. Se não está enfrentando agora, agradeça a Deus, porque vai enfrentar mais cedo ou mais tarde. Sempre tem alguém querendo derrubar, alguém falando mal pelas costas, é luta, é problema, é dificuldade. Lá na escola, o filho também enfrenta muito problema. Dentro de casa, é um lugarzinho de paz. Que Deus tenha misericórdia. Essa hora, gente, é frustração. A frustração entra. E aí aquele convívio ali dentro se tornou uma coisa assim, difícil. Todos nós, todas as famílias enfrentam isso, gente. Não vem não. Todo mundo aqui está pensando, será que é só na minha casa que acontecem essas coisas? Não, filho, olha para você. Não é só na sua casa. Toda família tem lá um problema que não vê solução. É um casamento que está em luta, às vezes. Quando resolve o problema do casamento é com o filho, não vê solução. Quando é com o filho é com um parente, ou se não é financeiro, é outra. Todos têm. E nessas horas vem a frustração. Ali a frustração foi terrível. A Bíblia nos diz que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Gente, o choro aqui, apesar de estar tendo um aspecto negativo, eu não creio que ele seja de todo negativo. Porque há momentos que a gente tem que chorar. A Bíblia, às vezes, porque a gente acha que choro não é coisa de criança. Não. A Bíblia diz que Jesus chorou. Porque o choro é um lamento. É uma expressão de um sentimento. E às vezes, gente, a solução para o problema começa com o choro, com o lamento. O lamento é, você detectou um problema e não fez vistas grossas. Não se tornou insensível com aquele problema. Então você tem que olhar na sua vida, na vida da sua família, e detectar o problema. Eles detectaram. Quando eles viram o problema, deixa que esse problema afete você. Porque é daí que começa a se mover, se mexer e pensar numa solução. Ali quando eles viram aquilo, e eles ficaram assim, Davi e o povo que se achava ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Jesus, quando subiu ao monte, olhou a cidade, contemplou a cidade, a Bíblia diz, Jerusalém, e ele chorou. Chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Aquilo afetou a vida de Jesus. Ele estava vendo uma situação terrível. A última esperança estava sendo enviada e eles estavam rejeitando. Então há momentos que não é ruim. Eu creio que é positivo até chorar, porque você ainda está sentindo alguma coisa.
Eu creio que o dia que você parar de chorar, aí sim você tem um grande problema. O dia que o que está acontecendo com seus filhos, com seu lar, com a sua casa, não afetar mais você, você se tornar insensível, você entra e sai do mesmo jeito, o problema continua lá. Então aí nós temos um problema sério. A Bíblia fala para chorar e lamentar, converter o vosso riso, vosso gozo em tristeza. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. E às vezes tem que começar com o pai da casa. Ter experiências com Deus de quebrantamento, de clamor, de choro, de olhar para o problema que você não tem mais solução. Meu filho não tem mais solução. Meu lar, minha casa não tem mais solução. Tem solução. Porque nós temos um Deus que pode tudo. Que nada é impossível para Ele. E a gente nunca pode perder a esperança. E nós temos muitos exemplos na Bíblia. E na vida nós temos exemplos. Eu acho que muitos aqui me conhecem a minha história. Se eu fosse contar um pouco da minha história, você não acredita. Gente, eu cresci num contexto, entende? Está gravando ainda isso aí? Está transmitindo? Com vídeo e tudo? Está tudo funcionando agora? Tem que falar pouco, então. Tem certeza? Eu achei que estava quebrado, eu ia abrir o coração, não pode. Gente, a minha história é uma história... Meu pai e minha mãe, eles eram hippies. Tá? E viajar o mundo. Entendeu? Usaram de tudo que você imagina que os hippies dos anos 70 usaram. Moraram num ônibus aqui perto do tiro de guerra. Depois eles foram lá para o Pará, porque tem parente por lá. Fizeram de tudo que você possa imaginar. Eu cresci num contexto assim, ouvindo Hare Krishna, incenso, sabe? Alucinógenos, era uma coisa comum. Eu cresci nesse contexto. Entendeu? Depois, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe descobriu um tumor no cérebro e sofreu e morreu. Meu pai entrou no álcool e a família destruiu. Cada um foi para um lugar. Eu fui morar com um casal, meus tios, eles eram ateus, uma série de pensamentos assim bem distante. Eu nunca fui orientado em nada da palavra, do evangelho, nada. Eu fui criado por 2 ateus, entendeu? E daí então, se eu continuar a história, você imagina o que vai sair disso aí, entendeu? Você imagina o que vai sair disso aí. Os pais hippies, os tios ateus, não tem nada de evangelho. Rapidinho caí nas drogas. Foi assim. Eu era menor de idade e saí de casa. Fui para o Rio de Janeiro. Lugarzinho bom, tranquilo. Entendeu? Do Rio de Janeiro fui para Brasília. Brasília é um lugar complicado, viu, gente? Complicado. E de Brasília fui subindo, fui parar lá no interior do Pará. Ali só Deus sabe. Eu tinha 16, 17 anos, fui morar sozinho. Porque não dá para morar com ninguém. Não dá para viver com ninguém, na casa de ninguém. Ninguém aguentava mais, entendeu? Eu já tinha viajado 3.000 quilômetros. Me envolvi com as espécies mais estranhas do mundo. Vi coisas assim que até hoje eu não entendo. Dormia num lugar, acordava em outro. Entendeu? Ficava dias fora. E eu morrer. Eu cheguei a ficar pele e osso e escarrava sangue. Era a minha vida. Dormia madrugada, não dormia, vários dias na rua. Usei de tudo que você pode imaginar que alguém pode usar. Eu estava perdido assim, mas ia morrer. Entende? Quando Deus me resgatou. Eu voltei para casa com 19 anos de idade. Um caos. Tudo um caos ainda. Tudo destruído ainda. Todo mundo um caos. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. O Evangelho foi chegando e foi trabalhando e foi reconstruindo. Eu entreguei minha vida para Cristo com 19 anos de idade. Depois eu só não morri porque Deus não quis. Porque para Deus não é impossível. Se você tem um filho que está no vício, está fumando um baseado, só um baseado, filho, é tranquilo, isso aí é fácil resolver. Você tem um filho que está envolvido com gente malandra, filho, dá tempo. Não tinha nenhum pai, nenhuma mãe em cima de mim, não tinha ninguém. Eu estava perdido, menor de idade, sumi. Rio de Janeiro, Brasília, fui para o interior do Pará. Conheci de tudo, de bandido a traficante, a tudo que existe de ruim mesmo.
Cheguei a dormir na rua várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Gente, se Deus transformou a minha vida, entendeu? Já tem muita coisa para transformar, mas eu não fumo mais maconha, fique tranquilo, eu não faço nada que é errado. Fique tranquilo. Se Deus transformou a minha vida, não há ninguém, que eu creio que não há ninguém, não há nenhuma situação, não há uma pessoa que Deus não possa transformar. Entendeu? Sempre há esperança. Mas às vezes tem que começar com choro. Erguer a voz e colocar diante de Deus a sua causa, citar o nome, não ter medo de citar o nome e o problema, admitir aonde você falhou, você é o pai de família, você é a mãe, você é o filho, seja o que for, reconhecer os seus erros, aonde você errou, e clamar, e chorar, e pedir, e Deus vai agir. E Ele age. Tudo começa com choro aqui, gente. Porque eles clamaram, eles choraram, eles lamentaram. E a Bíblia fala que nós devemos chorar, clamar, colocar o nosso problema diante de Deus e derramar o nosso coração. A Bíblia fala assim, que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, que Ele tem que cuidar de nós, derramar o nosso coração perante Ele, abrir, contar e confessar. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Se você não tem feito uma oração com o coração quebrantado e contrito, pode ser que Deus não esteja ouvindo ainda. Que Ele quer mais, Ele quer lá no fundo do seu coração. Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Quem sabe falta isso. Você se trancar no seu quarto, às vezes sozinho diante de Deus, e derramar sua vida na presença dEle, confessar os seus pecados, contar tudo que está acontecendo na sua vida, na sua família, e clamar. Não é fazer aquela oraçãozinha que a gente faz não, quando acorda de manhã às 11, nem sabe o que está acontecendo, Senhor abençoe esse dia, guarde meus filhos. Não, filho. É dedicar tempo e oração, né? Clamar a Deus, como eles fizeram. Começou com choro, com lamento. O lamento não é uma coisa ruim. Jesus lamentou sobre Jerusalém. Os filhos de Deus choravam. E Davi era um que chorava, sabia chorar. Né? O homem que é homem tem que saber chorar. Homem não chora? Não. Esse choro sim, é o choro do lamento, do arrependimento, da confissão. Entendeu? É o choro que derrama na presença de Deus. Depois disso, é que começa então um processo. Ali, meus queridos, havia muita revolta naquela casa. Não pense que só chorar tudo resolve. Não, mas é o começo. Porque Davi começou a ficar angustiado, porque depois daquele choro, daquele lamento, daqueles homens de Davi, eles começaram a pensar em apedrejar. O caos total. Davi, ele perdeu a família, perdeu tudo que ele tinha, os seus seguidores se voltaram contra ele, queriam apedrejar, ele estava sozinho. É nesse momento, gente, que eu digo que é o extremo do homem, é que é o momento de Deus. Quem sabe a situação na sua casa ainda não está tão extrema. Precisa piorar mais um pouquinho para você viver o que Davi viveu aqui e começou a clamar. Porque a Bíblia diz que depois dele chorar, a Bíblia fala assim, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele tinha um Deus. Ele sabia em quem ele cria. Ele tinha esperança. E aí a Bíblia nos fala que ele se reanimou no Senhor. O ânimo dele não foi porque as circunstâncias melhoraram. O ânimo dele não foi porque os homens, não, Davi, olha, somos homens fiéis, nós vamos junto atrás dos nossos filhos. Não, queriam apedrejar ele. Ele não tinha nada. Ele chegou na estaca zero. Ele não tinha nada mais para fazer na sua vida. Ele não tinha nenhuma esperança, ele não tinha nenhuma perspectiva, ele não tinha nada. As únicas pessoas que estavam próximas dele estavam contra ele. Quem sabe você está vivendo essa situação na sua casa. As únicas pessoas perto de você estão contra você. Às vezes é dentro da família. A Bíblia nos fala que ele não desistiu, ele se reanimou no Senhor. Mas o que ele vai fazer? Ele vai buscar a direção de Deus. Se reanimar no Senhor, gente, é o seguinte, é buscar a direção de Deus. Naquela época, no verso de número 7, quando você queria a direção de Deus, você ia atrás do sacerdote. O verso 7 diz assim, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E era uma maneira deles consultarem a Deus. Então o sacerdote foi lá e foram consultar a Deus, verso 8. Consultou Davi ao Senhor. Ele foi pedir direção de Deus, gente. Ele levou a sério a palavra de Deus, a orientação de Deus, e ele pediu, perseguirei o bando. E aí eu alcançarei. E Deus disse para ele, persegue, que de fato você alcançará. O mais importante aqui é o seguinte, gente.
ele buscou a direção de Deus, ele teve a direção de Deus e ele foi vitorioso. Se você quer vitória na sua casa, eu não estou garantindo que tudo vai resolver num passe de mágica, não. Você começa a chorar, lamentar, clamar, colocar a sua causa diante de Deus. É o primeiro passo. O coração quebrantado contra Deus não desprezará. Isso é uma promessa na Bíblia. O que ele vai fazer daí para frente, eu não sei, é entre ele e tu, meu irmão, minha irmã. O que Deus pode fazer, nós não temos a mínima ideia. Deus pode pegar um filho que está afastado, está nas drogas, para transformar ele até num pastor. Ele fez comigo para fazer com ele. Pode pegar um casamento que não tem mais esperança e pode reconstruir esse casamento. Deus pode fazer muita coisa. Ali, Davi pediu orientação. Depois de clamar, de chorar, de lamentar, ele se reanimou no Senhor e foi buscar ajuda, direção. Aqui também a gente faz isso. Eu vejo pessoas que estão enfrentando problemas nos lares, problemas nos relacionamentos, problemas com os filhos. Aí nós criamos um estudo focado nisso, e a pessoa não vem buscar. De manhã nós temos o quê? 20% da igreja aqui buscando orientação. As coisas não vão acontecer. Se você deixar seguir o curso natural, você pode ter certeza que seu filho vai se afastar cada vez mais. Sua casa vai se destruir cada vez mais. Se você deixar o curso natural das coisas, espere o pior. Infelizmente, é assim que funciona. Se você lutar com a graça de Deus, é possível que você consiga reverter muitas coisas. Não sei tudo. Busque a direção de Deus. Faça como Davi fez. Foi lá, chama o sacerdote. E se prepara, que a luta é grande. A luta é grande. Se você fizer tudo certinho, você vai ter muito problema no lar. Mas nós não fazemos tudo certinho. Porque nós somos humanos, nós falhamos. Todos nós falhamos, todos os lares, nós temos erros, nós falhamos na educação, nós falhamos no relacionamento, nós falhamos no casamento, nós falhamos. E para recuperar o tempo perdido, o que popularmente a gente diz, correr atrás do prejuízo, dá trabalho, gente. Custa caro, exige muito, mas muito mesmo. Mas se deixar seguir o curso natural, quanto mais o tempo passa, pior é. Quanto mais a ira vai se acumulando, o que a Bíblia diz? Olha, irai-vos e não pequeis. Ninguém nunca se irou aqui? Nunca houve situação de ira dentro do lar, da família, da casa? Claro que há. Irai-vos e não pequeis, diz a Bíblia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Deixou passar um dia, deixou passar uma semana, deixou passar um mês. Tem casos que já passaram-se anos e não resolveu o problema, não buscou uma solução. O filho está se afastando, está se envolvendo com gente ruim. Gritar nessas horas não resolve nada. Quem grita, gente, é porque perdeu o controle. Você perdeu o controle, não tem argumento, tem que gritar. Você tem que usar as coisas certas, as ferramentas certas. Ganhar o coração de um filho, não é no grito. Você grita, ele sai de casa, debaixo de grito. Chega lá, os amigos, os colegas, as pessoas, entre aspas, né? Amigo entre aspas. Não gritam com ele. Abraçam ele. Paga uma cerveja para ele, dão um cigarro para ele, bate um papo com ele, dão risada. Aí se ele volta para casa, você grita, grita, grita. Aí ele volta para o amigo abraça ele, paga uma cerveja para ele. Você acha que ele vai seguir? Gente, coisa mais difícil que tem, mas não é impossível. A pessoa que mais conhece esse jovem que está afastado é você, pai e mãe. Ele conheceu esse amigo dele um dia desse. Mas você gerou ele no seu ventre. Esse pai pegou ele quando era bebê, trocou a fralda dele, limpou ele. Quem conhece mais uma criança do que o pai e a mãe? Só que a gente perdeu no meio do caminho o negócio, entendeu? Já não conseguimos mais falar ao coração deles. Não conseguimos mais transmitir nada para o coração deles. Mas tem gente conseguindo se comunicar com eles. A gente tem que buscar, descobrir o que está acontecendo. E trabalhar, e investir, e ganhar o coração daquelas pessoas dentro da nossa casa que nós já perdemos o coração. Porque tudo começa ali, gente. É no coração, nós temos que ir lá. A Bíblia não fala que essas palavras que estarão no teu coração, tu inculcarás. Tem que estar no teu coração. Você tem que ter coisas especiais, valores. Deus, né? A palavra de Deus. Coisas extraordinárias para falar para o seu filho. Os nossos filhos não se impressionam mais com a nossa fé. Porque tem alguma coisa errada na nossa fé.
Nós estamos em contato com o Criador do Universo, que ouve as nossas orações, que age, que abre porta, que fecha a porta, que levanta, que cura, que... Como é que o meu filho vai trocar isso com uma besteira de um prato de lentilha que vão oferecer para ele lá fora? É porque ele não está vendo isso. Ou porque nós não estamos conseguindo transmitir para eles isso. Nós temos acesso ao trono do Rei dos Reis, do Senhor do Universo. Como é que o meu filho vai trocar isso por um prato de lentilha? Por uma sensação diferente lá fora que vão dar para ele? Por um bando de gente que diz que é amigo dele na hora, que a coisa aperta e pula fora? Não pode. Vá atrás, lute. A Bíblia nos fala que eles pediram orientação. Se você continuar lendo o texto aí, né, foram longe, foram estratégicos. No meio do caminho eles vão encontrar o ponto fraco. Tinha um camarada lá que havia sido desprezado, porque se foi ferido, não sei, estava doente, foi desprezado pelo exército inimigo. Eles foram lá, deram figo para esse camarada aí, cuidaram dele. Agora você está com a gente agora. Você vai dizer para a gente aonde que o pessoal foi. Foram estratégicos. A gente tem que ser estratégico. A gente é estratégico para tudo. A gente é estratégico para a nossa vida profissional. A gente é estratégico, tem que fazer um plano de negócio, você tem negócio. Nos relacionamentos a gente tem que ser estratégico. Na nossa família temos que ser estratégicos. Para chegar no coração de um cônjuge, de um filho, temos que ser estratégicos. Temos que investir, gastar tempo, qualidade de tempo, recursos. O que for necessário. O que você tem de mais precioso? Agora, se você o que eu tenho mais precioso é o meu trabalho. Então, seja feliz no seu trabalho, esquece da família. Você é a parte da família, rompa com a família, divorcia e vai viver a sua vida. Agora, se o bem mais precioso que você tem está lá dentro da sua casa, investe. E é um texto que diz assim, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então você tem que ver onde está o tesouro. Onde você investe dinheiro? Onde você investe seu tempo? Teu coração está lá. Se você investe dinheiro no seu trabalho, para ganhar mais dinheiro, é lá que está o seu tesouro. É ali que você está investindo, teu coração está lá. Se você investe na família, tempo, qualidade de tempo, dinheiro, nos filhos, não é dinheiro só pagar e se vira, não, é tempo com dinheiro, gente, você sabe disso. Você gastar uma tarde inteira com a família, com o filho, isso custa caro. Não adianta delegar para a igreja, não. Traz motivo de oração. Ora para meu filho está afastado. Não vou orar, não. Tem que falar, não vou mais orar. Vou orar para você, meu querido pai, acordar, abrir os olhos e ir atrás do teu filho. Porque eu não vou conseguir restaurar lá dentro da sua casa coisa que é tua responsabilidade. É assim que a gente tem que falar para alguns pais. Falar assim, eu não vou mais orar para o seu filho, vou orar por você. Para você lutar pelo seu filho, para você ir atrás do seu filho. Ora pelo meu casamento. Não, não vou orar pelo seu casamento. Vou orar por você, para você lutar pelo seu casamento. Porque tem coisa que não dá para a gente fazer. Não dá para substituir. Tem que ir lá, arregaçar a manga e lutar. E aí, meu querido, eles foram e lutaram. Se você continuar o texto aqui, eu estou fazendo um paralelo aqui, né? O verso 16 diz lá, e descendo, eles foram guiados. Eles estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus até Judá. Você já pensou agora Davi, os homens olharam e falaram assim, rapaz, nossas mulheres estão lá, nossos filhos estão lá, tudo que a gente tinha de precioso está lá, os nossos bens estão lá, eles estão bebendo e rindo, e é assim que o mundo faz. Destrói a nossa casa, entendeu? E está bebendo, rindo, sorrindo e festejando a destruição da nossa casa. Eles estão celebrando a destruição dos lares. Mas aí, meu irmão, eles foram, no verso 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Foi duro, deu trabalho, né? Mas é possível. Para Deus tudo é possível. Restaurar sua casa, seu lar, sua família, seus relacionamentos. Verso 18, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e salvou suas mulheres, e não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. As ovelhas, o gado, levaram diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. E encerra o capítulo. Gente, eu não sei como vai encerrar o capítulo da sua história. Porque cada um aqui começou uma família um dia. Você escolheu uma mulher, não é verdade? Uma mulher, um marido. Vou casar com essa pessoa, quero construir um lar com ela. Quero ter filhos.
Quando você casou com aquela pessoa, você planejava brigar tanto com aquela pessoa, falava, pastor, mas eu não conhecia. Então, tudo bem, foi um erro você ter casado sem conhecer. Agora, filho, agora não aguenta não. Agora Deus te abençoe, que Ele muda corações, Ele muda circunstâncias, Ele transforma as pessoas. Você, quando planejou o filho, ou veio sem planejamento, não importa, você pegou no colo, você criou ele, você fez de tudo por ele. Para entregar de mão beijada agora, para um pessoal aí que vai detonar com seu filho, com a sua filha, entupir ele de droga, de pensamento errado, de um monte de conceito errado, vai acabar com a vida dele. Não, filho, você não teve filho para isso. Né? Luta. Detecte na sua casa onde está o problema. E vamos lutar junto. Qual a situação que a sua família está vivendo? Destruição, frustração. Como é que está o seu lar? Como é que está a sua casa? Onde estão os teus filhos? Você, pai, mãe, seu filho está aqui com você essa noite. Até uma certa idade dá para a gente trazer, né? Facinho, meu. Vamos. Não, não quero. Dá um tapa nele que ele levanta e vem. Não tem história. Mas vai chegar um dia que não tem mais tapa para dar. Não tem mais tapa. Quando ele chegar naquela fase da adolescência, juventude, a coisa vai complicando. Vai complicando. E é difícil, gente. Estou falando aqui com o meu... Eu tenho um de 7 anos lá. É adolescente, 12, 13, vai levando, vai levando. Mas quando ele vai chegando a uma certa idade... Domingo, tanta coisa para fazer, aquele sol quente, o camarada vai vir numa escola dominical. Meu superintendente cantar aquele hino. Entendeu? Desafinado, entendeu? Vim aqui na igreja para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Tem que chacoalhar esse moleque aí agora. Tem que mostrar os valores de Deus, que não é porque a igreja, ou porque daí ele vai achar um monte de desculpa para não ir. Vai achar um monte de desculpa. Chega uma época que começa a achar um monte de desculpa. Não tem desculpa não. Ele tem que conhecer a Deus. E se ele se afastou, se ele não está aqui com você hoje, vamos lutar, gente. Faz um propósito no seu coração. Toma uma resolução, é o nosso tema. Você tem um ano inteiro para colocar em prática essa resolução. Lutar pelo seu filho, lutar pela sua família, lutar pelo seu lar. Independente da situação difícil que a família está vivendo, com o Senhor sempre há esperança. Você lembra o que o Davi fez? Se reanimou no Senhor. Quem sabe é um ente querido que você ama muito e você não vê mais esperança, ele não quer saber de Deus. Quantas pessoas na nossa família, no nosso lar, nossos parentes, se fecharem os olhos hoje, você que já tem conhecimento da palavra, Deus sabe para onde ele vai. Não é religião, não é ser membro de uma igreja, não é dar dinheiro, não é nada disso que vai resolver o problema espiritual dele. Você sabe disso. O que a gente pode fazer? Faça como Davi, meu querido, se reanime no Senhor e lute pela sua família. Nós vamos terminar agora em oração. Os irmãos virão à frente, nós vamos fechar com uma música. E eu creio que você tem motivos de oração. Nós sempre temos. Para colocar diante de Deus. Como diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore por aquele filho, para aquele cônjuge, pela sua família que você não vê mais solução. E coloque a sua causa diante de Deus enquanto os irmãos vêm à frente. Oremos. Ó Deus, o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração. O Senhor conhece a nossa casa, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, as dores que carregamos no coração. Como Paulo diz, grande tristeza, incessante dor no coração, por familiares que não conheciam a Tua palavra, pessoas que desprezavam a Deus, Senhor. E era a dor do Teu servo no passado. Quem sabe a dor de alguns aqui, Senhor, por um filho, por um pai, que está distante do Senhor. Ou quem sabe por relacionamentos que foram quebrados, Senhor, rompidos. Não há paz, não há... O lar já não é mais um lugar de refúgio, de alegria. Roubaram a alegria da nossa casa, roubaram a paz, roubaram o que havia de mais precioso. Quem sabe alguns aqui já perderam os seus filhos
para as drogas, ou nem tanto, mas para a sedução desse mundo, soberba da vida, cobiça dos olhos, foram iludidos pelas falsas promessas desse mundo, Senhor. Tem misericórdia dessa família, ó Pai querido. Restaura, Senhor. Nós queremos clamar, lamentar e chorar, Senhor, por aqueles que estão distantes de Ti, por aquelas famílias que estão destruídas, ó Pai, arrasadas, dizimadas, Senhor, pelo inimigo. Mas queremos agir, Senhor, se reanimar no Senhor, buscar forças em Ti, ó Pai, e lutar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo, de cada família aqui, Senhor, representada. Eu não sei, ó Deus, o que se passa em cada lar. Tu sabes, Senhor, cada casamento, cada filho, Senhor, que quem sabe está se afastando de Ti. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus essa noite, abre os olhos desse pai e dessa mãe, enquanto há tempo, Senhor. Possamos investir na vida de oração nos nossos lares, restaurar o altar de oração na nossa casa, Senhor. Reunir os nossos filhos, ó Pai, em torno da mesa, abrir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu clamo, ó Pai, pelos homens, pelos líderes aqui, Senhor, presentes. Que eles sejam líderes lá dentro, Senhor. Que os homens aqui assumam, Senhor, essa responsabilidade que um dia o Senhor irá cobrar de cada um de nós, Senhor. Se lideramos os nossos familiares espiritualmente. Se fomos, ó Pai, líderes espirituais da nossa esposa, dos nossos filhos, Senhor. Quem sabe alguns aqui, ó Pai, não têm um marido como cristão. O Senhor dê forças a essa mãe. Às vezes até esse filho, Pai, que vê seus parentes todos distantes de Ti, Senhor. E usa a nossa vida para a Tua glória, Senhor. Restaura esse lar. Traz de volta o filho pródigo, Senhor. O filho perdido. Restaura aqueles adolescentes, jovens que estão sendo levados por esse mundo, Senhor, iludidos. Tem misericórdia, ó Pai. E abençoe esta igreja, que ela continue firme, Senhor, como um farol, apontando o caminho, que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E dê-nos a graça de tomar uma resolução na nossa vida e mudar o que precisa mudar, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.